E olha só, nação, Galvão Bueno elogiou demais o Pedro, que chegou a 163 gols pelo Flamengo, batendo aí o recorde que era do Gabigol atualmente. E o Galvão Bueno falou sobre isso, elogiou também o Flamengo, a partida do Mengão. E também os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre uma situação em que o Palmeiras acabou alfinetando o José Boto. Nós vamos ver isso aqui, tudo isso aqui no canal. E também o Neto, que finalmente elogiou o Flamengo. Cara, tá demais aí o vídeo. Vamos aqui analisar. Chega aqui, explode o dedo do like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, eu peço a você se inscreva, ative o sino das notificações. Assim sempre você estará recebendo as informações do Flamengo. Créditos, vou deixar aqui ao canal do Neto, ESPN Brasil, Galvão Bueno. Vamos lá para as informações do Flamengo. Muita inteligência, né? Eu acho que ele vai ficar procurando a vaga dele também, viu? Gente, veja o gol, é o seguinte. Quando, tá certo, o Fábio saiu mal, mas quando a bola vem nele, que bate nele, ele já tá girando o corpo. Ele já tá sabendo que ele já tinha decidido chutar na hora que a bola veio na direção dele. Ele tem uma noção de gol absurda. Já é o artilheiro do Flamengo no século, superando o Gabigol. É o segundo gol que ele faz de peito também, né? Ele nem usa a cabeça. Ele é o jogador que mais gols de peito fez no Brasil. Estatística do meu companheiro PVC. Ele tem 8 gols de peito na carreira inteira, cara. Acho que eram 7. Ele falou que era 7. Ele falou 7, então avisa que são 8. O PVC contou. Se o PVC contou, hoje no nosso telejornal. Não, mas um gol a mais. O Pedro falou na entrevista que foi o 7. O Pedro falou 6, o repórter falou 7. Agora ele contou 8. Vamos ver. Um homem de coragem, né? Não, mas olha lá. Não, ele é muito diferente. O Pedro... Mas foi um bom jogo, foi um jogaço, né? Várias oportunidades. Ele decidiu o clássico. De novo, assim, é que assim, o Ancelotti falou contigo, né, Galvão? Dificilmente ele vai convocar, a exceção do Neymar, o Ancelotti, alguém que ele não chamou ainda. Se fosse um mês e pouco, talvez ele tivesse sido chamado. Porque o Pedro tem experiência de Copa, é um excelente atacante, é um cara diferente. De convocação de Copa, ele já falou o nome do Pedro várias vezes. Não, mas... Não nos esqueçamos que ele esteve na última Copa, sim, bateu o pênalti na decisão com a Croácia e fez a parte dele. Ele é muito bom. Fez o gol. É que fazia tempo que ele não tinha uma sequência boa como ele parece estar tendo agora. Ele vem crescendo do estado físico também, né? Bom, gol de centroavante e centroavante bom, craque, porque ele já viu que o Fábio estava mal posicionado quando chuta. Então ele nem precisou olhar pro gol. Quando ele mata, ele viu que o Fábio não tinha voltado, percebe que o Fábio não tinha voltado, golaço. Se você pegar os 90 minutos, só na parte final que o Fluminense deu uma pressão, teve a chance, porque, claro, queria empatar. Mas foi merecido também. Mas foi merecido. O Paquetá também jogou bem, né? Quem? Paquetá jogou bem. Paquetá jogou bem também. Mas é o que eu digo, o Jardim tem um determinado momento que ele traz o time para trás. Aí sai um pouquinho do DNA do Flamengo, que é sempre... Ou outro que empurra, né, Galvão? Às vezes não é o técnico. Pagou caro, porque quando você vem para trás com o time inteiro, a bola fica na tua área o tempo todo. O último lance foi do Arana. Exatamente isso. Quase aconteceu isso. E o Flamengo, como você mesmo disse, Mauro, vinha dominando o jogo. Por que ele não continuou jogando? Mas aí o outro vai muito pra cima. Então essa coisa, o técnico trouxe pra trás. Às vezes é a pressão do adversário e o time mesmo volta. Porque mas enfim. É o pensamento, é o estilo de jogo. Exato. Encaixa 100% com o DNA do Flamengo. Pedro chutou lá na trave ainda, né? Fora os 2 gols, né? Uma chapada. Toma na trave, o Pedro. Uma chapada na trave. Uma chapada linda na trave. Fazendo um terceiro gol bonito. Lindo, bonito. Fez um impedido, bem marcado o impedimento dele. Olha, então, uma outra coisa. Agora para vocês. Eu acho que a 11ª rodada, essa 11ª rodada, ela deixa bem claro o que todo mundo está esperando no Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo título. Mas demorou, hein, Galvão? 11 rodadas só para dar lógica. Porque o Flamengo começou mal. Sim. Mas então veja o seguinte, o Palmeiras tem 26 pontos. Ah, mas tem 6 pontos de vantagem. Tem. Em cima de Flamengo, São Paulo, de Fluminense e Bahia. O Flamengo tem um jogo a menos. Vamos colocar a classificação aqui rapidinho. Olha aqui, ó. Lá. Palmeiras tem 26 pontos, Flamengo tem 20, São Paulo tem 20, Fluminense tem 20, Bahia tem 20, aí vamos descendo. Quero ficar por ali, é porque nessa questão o Bahia e o Flamengo têm um jogo a menos. Então, vamos ficar no Flamengo. Se ele tiver vitória nesse jogo que tem a menos, a diferença cai para 3 pontos e depois tem um confronto direto. Então, o que me parece, quero saber o que vocês acham, que o campeonato já começou a caminhar para uma decisão de Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Palmeiras como tem sido, ou será que São Paulo, Fluminense e Bahia tem força para ir brigar pelo título? Para mim continua os dois mesmo. Você pega a 11ª rodada, o Palmeiras tem 15 pontos à frente do Corinthians.
11 rodadas, 15 pontos. Você de ser corintiano demais, cara. Tô falando da briga pela ponta. Então, mas eu já quero, eu fico pensando no meu que tá lá embaixo. Coração também, magoado isso. Pô, isso dói também, né? A única coisa estranha não tá o Cruzeiro nessa turma e não deverá chegar. Porque o Fluminense ano passado já tava bem, o Fluminense vai ficar vivo. Eu quero saber quem vai me responder o seguinte. Tá virando o Campeonato Espanhol? Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, um dos dois ganha. E quem vai ser o Atlético de Madrid nessa briga? Quem vai ser o Atlético de Madrid pra ficar em terceiro aí, que já tá um monte de ponto atrás. Era pra ser o Cruzeiro. Faz 5 anos que isso acontece, atrapalhado o Atlético Madrid por Botafogo, que o ano vai lá, ganha Libertadores e Campeonato. Ano passado o Cruzeiro até quase no final, mas em geral são 5 anos que é Palmeiras e Flamengo. Veja a diferença do poderio financeiro, é a grana. O Fluminense tinha prioridade Retorno do Arias. Trazer o Arias de volta. A prioridade era do Fluminense. Não teve como competir com o dinheiro do Palmeiras. Ele foi pro Palmeiras, tá jogando muito no Palmeiras e o Fluminense tá precisando dele. Acho que isso define exatamente aquilo que cada acontece vez mais com o Palmeiras, Flamengo, com o Flamengo e Palmeiras em relação aos outros. E ainda pode vir um Nino, né? Não, tem uma janela aí. Quem tem dinheiro para ainda se reforçar? Os dois mais do que os outros. O Flamengo tem 2 bilhões de receita no ano passado, o Palmeiras 1 bilhão e 700. As maiores receitas, e o que no caso paulista, é o melhor momento financeiro da história do Palmeiras e o pior, do São Paulo, do Corinthians e do Santos. No Rio a situação do Vasco é delicada, o Botafogo é uma incógnita, o Fluminense está fazendo bonito. Mas o Flamengo nunca teve tanto dinheiro na vida. Então essa tendência é que Flamengo e Palmeiras continuem. E lembrando, Galvão, que em 2013 os dois estavam quase que falidos. A partir do Bandeira de Mera no Flamengo e o Paulo Nobre do Palmeiras viraram o jogo. Exatamente. E copiem os dois clubes. Mas vocês concordariam então que tá caminhando para ser um campeonato espanhol? Real Madrid e Barcelona, de vez em quando vem o Atlético, de vez em quando vem o Valência, de vez em quando vem o Sevilha. É por aí? Por aí. Caminha muito nisso. Olha lá, o Flamengo com um jogo a menos, estava outro dia em 8º. Já tá ali com um jogo a menos. Já é o segundo. Já é o segundo. Já é o segundo colocado. Um pulo grande. E querendo entrar na briga já. Quando é que a gente ficava imaginando assim, times brasileiros ir repatriar jogadores no valor de 30 milhões de euros, 40 milhões de euros. É muito, né? É que a gente tá crescendo. O próprio Cruzeiro trouxe o Gerson mais velho e muito mais caro. Outro modelo de negócio. Talvez o técnico tenha custado mais caro, porque pagar a multa e eu vou te falar, do árabe. Tem algumas coisas na minha vida que eu me arrependo. Tem gente que fala assim, nunca volte no lugar que você foi feliz. Eu vou voltar no lugar que eu fui feliz, não vou no lugar que eu fui triste. No lugar que eu fui feliz, eu volto. Lógico. E aí eu fui falar aquela frase, cara, o Flamengo finge que paga, eu finge que jogo. Bandeira de Melo, quando ganha política, no Flamengo ele não agradece aos sócios, nem aos torcedores, nem aos conselheiros. Ele fala, no meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. Maldita hora que eu vou falar aquilo. Hoje fatura 2 bilhões. O meu tá devendo 3 bi. Tá vendo? O futebol brasileiro foi ótimo. E se você tivesse falado outra coisa, podia ter renovado, mais grana, mais pra frente. Mas eu tô feliz aqui, tô com vocês. Tá feliz, tá com a gente. Diga certo. Aqui pega. Agora... Mas o Pedro, será que volta a ficar ali no radar do Ancelotti? Ele já citou o Pedro como um dos possíveis atacantes. Porque 2 belos gols, né? E ainda meteu uma bola na trave. A imprensa internacional questiona isso agora também, né? Porque o Flamengo fica nos holofotes da imprensa internacional por muitos jogadores que atuaram na Europa estarem no Flamengo, incluindo o Pedro, né? Que teve a passagem pelo futebol italiano. Para mim, já era para ter sido testado pelo Ancelotti em outras convocações. Isso acabou não acontecendo. O Pedro ficou oscilando entre titular e reserva do Flamengo. Na temporada passada teve também período de afastamento, depois aquela questão com o Felipe Luiz. Mas sempre foi um centroavante diferente, né? Nesse time do Flamengo, ele traz esse elemento, inclusive. Nesse jogo contra o Fluminense, saindo da área, a formação junto com a Arrascaeta, próximo como segundo atacante, funciona muito bem. Eu acho que é um jogador que poderia ter sido testado. É claro que o Igor Thiago vem num momento muito bom, né? Hoje que eu falo, nesse momento, segunda-feira, é o maior artilheiro brasileiro numa mesma edição de Premier League, né? Marcou 2 esse fim de semana. Marcou 2 no fim de semana, fez um com a camisa da seleção brasileira também, cobrando pênalti, sai na frente. Acho que ficou tarde demais para ele, Edu. Se ele tivesse sido testado em outras datas FIFA, talvez ele fosse um concorrente pesado, porque ele tem condições de disputar mais uma Copa do Mundo, ele que esteve, né? Inclusive na última Copa. Eu já falei aqui, aquele filme Quero Ser John Malkovich, que o cara entra na cabeça, a gente às vezes queria ser Carlo Ancelotti para entender, ou entrar um pouquinho, para entender
um jogo como esse pode mudar um pouco o que passa na cabeça do técnico da seleção brasileira? É difícil dizer, né? Provavelmente não, pelo seu olhar aí, mas vamos esperar. Só Ancelotti responderá no dia 18 de maio com a lista da Copa do Mundo. Bom, um fim de semana com clássicos e com tretas, e tretas também fora dos gramados entre os dirigentes. Confere aí. Dizer que me faz muita confusão, faz muito ouvir falar tanto sobre uma questão que devia ser algo normal. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais, choram por tudo e por mais alguma coisa, há outros que eu fiquei bastante admirado de falarem sobre algo que não lhes diz respeito. Como tu disseste, foi uma viagem extremamente difícil, como foi a do Fluminense. E a bem do espetáculo e da saúde dos jogadores, houve um acordo entre os clubes. A decisão final sobre o adiamento da partida, ela é da CBF por conta do manual das competições. E o Fluminense, quando analisou o pleito, partindo da premissa de que não teria nenhum prejuízo efetivo ao clube, viu razoabilidade nos argumentos trazidos pelo Flamengo. O Fluminense, assim, pela grandeza do clube, o Fluminense nunca dependeu de nenhuma vantagem para enfrentar nenhum rival que fosse do futebol brasileiro. Muita gente fala da necessidade de profissionalismo, união dos clubes, objetivando no futebol brasileiro melhor, um produto melhor. Mas na primeira oportunidade, algumas dessas pessoas criticam o Fluminense por não ter se aproveitado de uma vantagem em relação ao rival. O Fluminense aqui segue suas decisões com muita coerência, com muita independência e pensando sempre no futebol, desde que, é claro, não traga prejuízo à nossa instituição. E se há clubes que nós já estamos habituados a que sejam chorões, ou seja, são chorões profissionais, choram por tudo e por mais alguma coisa, mas mais uma vez não conseguimos jogar 11 contra 11 contra o Corinthians. Mas o que se passa noutros campos realmente vergonhoso. O árbitro que nos prejudicou na passada quinta-feira teve como prémio ir apitar o nosso rival e fez o que fez. Basta vocês verem o que se passa. Nós temos que trabalhar, temos que fazer o nosso, mas agora não podemos estar sempre a ser prejudicados e ver os nossos rivais serem beneficiados. Isso não. Bom, para ficar claro, aí a gente colou as imagens, esta última com a flautinha ao fundo, não fomos nós que colocamos o som, é a própria publicação do Palmeiras, ironizando o que disse o José Boto, né? Então pegou ali algumas falas do Boto reclamando de arbitragem, dizendo que ele mesmo estava falando de que alguns clubes são profissionais na hora de reclamar, que choram o tempo todo. Enfim, fala, tudo isso nasceu com o adiamento do clássico de sábado para domingo, né, Elton? Do Fla-Flu, que o Palmeiras entrou na história, reclamou da mudança, aí o Boto retruca, o presidente do Fluminense fala para o seu torcedor também que ficou bravo com essa mudança. O fato é que muito disso é uma resposta para o torcedor também, alfinetar o adversário e tentar ganhar com a arbitragem no final das contas com essas reclamações, né? Assim, são várias coisas conectadas aí, né? Primeiro, já falei algumas vezes, eu não vi nenhum problema nesse adiamento do jogo do Flamengo com o Fluminense. Eu sei que parte da torcida do Fluminense não gostou, mas é um acordo entre as duas equipes. Ninguém colocou uma faca no pescoço do Fluminense para dizer, eu aceito. O presidente do clube veio a público falar sobre o adiamento e que para o Fluminense também era importante, né? Pensando na sequência do jogo no meio de semana pela Libertadores e esse jogo contra o Flamengo no domingo. O Fluminense que voltava da Venezuela. O Fluminense também teve uma viagem longa, então o Fluminense concordou com a mudança por entender que para ele também seria benéfico, né? O resultado é outra história, porque essa discussão veio antes. Então, sinceramente, não entendi a polêmica. Sinceramente. É que parece que uma questão... aproveita-se qualquer momento para alfinetar o adversário. No caso, sim, falando ali diretamente de Palmeiras e Flamengo. E aí fica a obrigação de dar a resposta. Pois é, mas quando dois clubes conseguem conversar, se entender e chegar a um consenso, se reclama, é quando não se entendem, que aí entra outra história. O caso do Palmeiras e do Flamengo. O José Boto, eu acho que ele, sim, é infeliz na declaração, querendo fazer essa comparação. E eu acho que o Palmeiras também faz uma falsa simetria. Essa questão do Abel Ferreira com esse adiamento do jogo. Tem uma questão que envolve a CBF, tem outra questão que envolve o STJD.
Eu acho que são duas questões bem diferentes. O Palmeiras tem o direito, sim, de se sentir não lesado, né? Mas não ter seu pedido atendido do efeito suspensivo, que é até plausível, né? Pedido pela quantidade de jogos que o Abel Ferreira está suspenso. Mas acho que não tem a ver muito com essa história do Flamengo. Fazer gracinha na publicação, tornar isso um post engraçado. Mas aí uma resposta ao que disse o José Boto, por isso que eu falei. Acho que ele não foi tão feliz assim em colocar o Palmeiras na conta, porque, obviamente, ele foi perguntado, acabou respondendo, e o Palmeiras trouxe um histórico também de reclamações que acontecem com todos os clubes do futebol brasileiro. Todos. No jogo Palmeiras e Bahia, o Bahia reclamou da falta que teria acontecido no lance do gol do Palmeiras. Aí no jogo seguinte, o Bahia venceu o Mirassol reclamou. Então, todo mundo no futebol brasileiro reclama. A questão é como você lida com isso dentro do seu próprio trabalho. O fato é, o Palmeiras é líder do campeonato, o Flamengo também está na disputa do título, e são duas equipes que vão brigar cabeça a cabeça pelo Campeonato Brasileiro, mas brigam muito nessas últimas temporadas por narrativas. Narrativas que não ganham o jogo. Nesta segunda-feira, a ONU recebeu em Nova York o ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico, que também vai integrar o time da ESPN na Copa do Mundo. O Galinho representou o rubro-negro carioca na oficialização da adesão do clube na iniciativa Futebol pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS. Na cerimônia, o Zico recebeu o certificado da subsecretária-geral Melissa Fleming. Além disso, o ídolo foi nomeado o primeiro embaixador brasileiro de futebol da ODS, passando a integrar um seleto grupo de personalidades do futebol que tem como meta o combate ao racismo e a redução de desigualdades. Muito bom! Seja muito bem-vindo, Zico. Que honra tê-lo aqui como nosso companheiro na Copa do Mundo. Ó, baita contratação. Além de tudo, gente fina. Demais. Valeu, Tom. E o visual, né? Do Pão de Açúcar, né? Lá dos bondinhos lá. A gente tem aí o Pedro no Flamengo, 163 gols, artilheiro do século, passou o Gabigol de 161, é o 6º no ranking geral. Em 2026 fez 20 jogos, 11 gols e 3 assistências. Bateu o pênalti contra a Croácia, coisa que o Neymar não bateu. Marquinhos, Rodrigo, que errou. Qual a ideia do Flamengo, que está a 6 pontos atrás da equipe do Palmeiras? Primeiro você, Quesada. E aí, um jogo a menos. Ganhando esse jogo, que é óbvio que vai ganhar, vai ficar com 3. De novo, o Flamengo e o Palmeiras brigam pro Brasileiro, Libertadores e tudo mais. E por que o Pedro... Eu vi algumas pessoas colocarem aí, Quesada, Marília, Ruiz, Godoy, e a vocês todos do Brasil, né, que está junto com a gente, em todos os lugares do Brasil. Muito obrigado pela audiência de vocês todos. Qual a ideia de não convocar o Pedro e convocar o João Pedro? Qual a ideia de convocar o Pedro e não convocar o Endrick? Qual a ideia de não convocar o Pedro e eu convocar o Matheus Cunha? O que eles jogam mais, no ponto de vista de vocês, em relação ao que esse cara joga? Porque o que o Pedro joga nos últimos 5 anos é uma barbaridade. E quem arrebentou com ele, pra mim, foi o Felipe Luiz, né? Qual a ideia desse jogador que não sei se tem outro nesse país que seja centroavante como o Pedro do Flamengo? E que por sinal, parabéns lá ao repórter da Globo, que entrevistou, não sei como é que chama, é um loiro lá, não sei o nome dele, né? Ele entrevistou, acho que o Carlos Gil, é o Carlos Gil? Ele entrevistou, não sei se foi o Paquetá, falou muito obrigado pela vitória. Vocês acham que a Globo é Flamengo ou não? Muito obrigado pela vitória. Terminou assim a entrevista. Oh, legal, muito obrigado aí de vocês todos, muito obrigado. E aí, Quesada, muito obrigado. Olha, Pedro e João Pedro, hoje o João Pedro está na frente. Endrick e João Pedro, o Endrick pode ser o reserva imediato. Está na frente também do Pedro. 7 jogos que o Endrick faz gol e foi chamado a atenção, hein? Lá no Lyon, hein? Entrou no segundo tempo, deu passe pro gol recente do Lyon. Eu também já tomei passe do... Que eu já tomei de passe já. Que eu fui encruzilhada também, fumar charuto. Você tem ideia. Ô, craque. Passe não adianta. Centroavante tem que dar passe. A briga do Pedro seria com o Igor Thiago, que joga no Brentford, na Inglaterra. E aí já está respondida a questão. O cara que joga na Premier League tem muito mais. Sempre tem a preferência em relação àquele que joga no Brasil, que é uma das grandes especialidades do futebol brasileiro. Mesmo sendo time pequeno, mesmo sendo uns times ridículos, né, Marília Ruiz? Quem pensar disso, parabéns
pelo seu aniversário de 25 anos. Um aniversário, uma menina. É isso, uma menina ainda, Marília Ruiz. Obrigada, Neto. É o seguinte, eu acho o Pedro excepcional. Acho que o ano de 2022 fez com que o Dorival potencializou o Pedro. E o Pedro foi à Copa do Mundo e o Gabigol não foi em 2022 com o Tite. Acho que a última temporada do Pedro foi instável e acho que é por isso que o Ancelotti não o convocou. Verdade. Porque ele deu chance para quem estava aqui, mas o ano passado do Pedro, inclusive na Copa do Mundo de Clubes e na volta da Copa do Mundo de Clubes... Teve um problema, não teve, Marília? Ele não queria treinar, ele queria treinar, pouco, e aí o cara falou, o Felipe Luiz, né? E acho que foi importante, o próprio Felipe Luiz recuperou o Pedro foi importante no mata-mata de Libertadores e no final do Campeonato Brasileiro. Acho que esse começo de ano, de novo, foi turbulento no Flamengo e a gente não viu os gols do Pedro em jogos importantes, contra o Corinthians, na Supercopa, contra o Lanús, na Recopa, e agora... Há 40 dias da convocação final, o Pedro volta a ser muito importante num clássico. Evidentemente, quando o Ancelotti assistiu... 59 dias. Não, da convocação. Ah, tá, dia 18. Dia 18, tá. Verdade. Ele voltou... A Copa, dia 59, né? Dia 11 de junho. Certo, o Brasil estreia em 61 dias. Isso. Não, agora é 60, hoje é dia 13. Dia 13. Vai virar. Hoje é dia 13, dia 13, dia que a Luísa nasceu. E aí eu acho que o Pedro, ele sofreu um pouco com a falta de continuidade. Em comparação com o Igor Thiago, que é com quem eu acho que ele poderia concorrer com uma vaga, o Igor Thiago teve a melhor temporada da vida dele. Ele é o artilheiro da Premier League, não é pouca coisa, ainda que seja no Brentford. Eu concordo que a gente costuma ver o nosso campeonato com olhos vira-latas. E os jogadores que desempenham aqui, como foi no ciclo 18, por exemplo, o Dudu nunca teve chance na seleção brasileira. Eventualmente, um jogador ou outro que a gente viu que poderia ter sido usado pelo Tite, pelo Diniz, pelo Dorival, agora pelo Ancelotti. O único que a gente fica falando é se o Neymar vai pra Copa ou não vai. Os outros que jogam, a gente não acha nada. A gente sempre acha que os outros são melhores. Mas acho que o Pedro talvez tenha despertado novamente muito tarde. Ele tem experiência de Copa do Mundo, é bom pra ele, e ele joga numa posição que não tem nenhum jogador tudo que titular. Você tá falando, eu concordo com tudo que você falou e brilhantemente. É mais que seu aniversário foi domingo. Agora, Godoy, eu te coloco. Um jogador que já disputou a Copa do Mundo, faz gol de pênalti, faz gol de bonito. Ele é um jogador extraordinário. Ele é o único centroavante. Não é o João Pedro, não é o Hendrick. Ele é o único centroavante. Sabe centroavante? Você não quer botar ele de titular? Não precisa botar ele de titular. Mas ele é o único centroavante. Eu vou abrir mão de um cara como esse, que aí eu coloco o Igor, que eu não tenho nada contra esse menino, eu não sabia nem que ele jogava bola, mas aí a gente foi tirar a informação. Sabe jogar, fez o gol de pênalti, lá em Orlando, Mas qual é a visão disso aí? O que eu entendo disso? E aí vem também. Então, porque ele joga na Premier League, a visão é diferente daquilo. Então, é tudo mentira, então. Então, é tudo babaquice, é tudo vagabundagem, é tudo salafrário. Quando os caras vão mostrar, tô lá em Mirassol, tô lá no Morumbi, tô lá no Maracanã. Então, isso é tudo mentira. Turismo. É turismo, que é tudo mentira aí. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. A gente viu então os comentaristas falando sobre o Pedro, chegando a 163 gols pela história do Flamengo. E vimos aí o Galinho, olha só, o Zico, ele representando o Flamengo lá na ONU. O Mengão tá se tornando uma nação reconhecida pela ONU, exatamente. A gente vai trazer mais informações depois, assim que a gente apurar tudo o que está acontecendo. Mas é quente, hein? Olha... O Mengão voando, está decolando. A próxima partida do Flamengo será pela Copa Libertadores da América. O Flamengo enfrenta o Atlético, ou melhor, o Independente Medellín. O Flamengo vencendo essa partida, chega a 6 pontos já na Copa Libertadores. E aí eu acho que já começa a ficar mais tranquilo na fase de grupos. O Flamengo chegando a 6 pontos, praticamente coloca uma mãozinha na classificação para a próxima fase. Porque eu acho que chegando ali a 10, 11, 12 pontos, o time ali já praticamente se classifica. Então, o Flamengo tem 6 partidas na fase de grupo. O Flamengo vencendo já a segunda, já fica muito próximo. Então, vamos ver o que o técnico Leonardo Jardim vai preparar para essa partida. E olha só, nação, temos aqui o nosso grupo de análise e palpites esportivos. Você que gosta de fazer sua fezinha, tem um link no primeiro comentário fixado. É só você entrar lá. É totalmente gratuito, você entra e você pode ali participar junto com a gente, pegar os nossos palpites. E também você estará concorrendo a um manto do Mengão dia 15 de abril. Estaremos realizando o sorteio
da camisa do Mengão, tá bom? Olha, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. Assim que a gente tiver mais notícias e informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.